Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 24, e o versículo 58, para nós falar sobre um tema, tempo de decisão. Pai Celestial, neste momento, Senhor, nos colocamos em Tua santa e bendita presença. Ó Deus, simplesmente quero agradecer por essa oportunidade, por esse momento de estar aqui, sentindo que realmente é a Tua graça e a Tua bondade. Não temos nenhuma dignidade, Senhor, mas é a Tua bondade para conosco. Venha nos abençoar a exposição da Tua palavra, que o Senhor possa preparar o terreno, os nossos corações para recebê-lo, Senhor. Ó, eu creio que o Senhor tem algo para os nossos corações ainda. Perdoa, Senhor, toda a nossa debilidade, Senhor, e venha nos encher da Tua graça, no nome de Jesus. Amém. O ar, depois você dá uma ligadinha no ar aqui, Wesley. Eu não sei se os irmãos querem ir aí também, eu estou um pouco calorento hoje. Pois bem, irmãos, então eu quero ler com os irmãos aqui a Escritura, em Gênesis capítulo 24, o verso 58, e 24, verso 58, diz assim: E chamaram a Rebeca e disseram-lhes: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e aos servos de Abraão, e aos seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-lhe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Pode sentar, irmãos. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos sobre a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Tempo de decisão. Aqui nós vemos, irmãos, um quadro perfeito, um quadro tremendo que aconteceu lá no natural, envolvendo ali Abraão, Isaque, Eliezer e Rebeca, envolvendo ali 4 pessoas no mínimo. E nós vemos que sempre o natural está apontando para o lado espiritual. Abraão representando o nosso grande Deus, Isaque representando Jesus Cristo, Filho de Deus, e Eliezer, o servo de Abraão, representando o profeta de Deus, o mensageiro, e Rebeca representando a noiva do Senhor Jesus Cristo. É um quadro muito maravilhoso, perfeito. Agora, nós vemos que foi um tempo, irmãos, tremendo,
quando teve que haver essas decisões de ambas as partes. A decisão de Deus ou a decisão de Abraão, a decisão de Isaque, a decisão de Eliezer e, por último, de tomar uma posição, uma decisão, foi de Rebeca. Então o profeta de Deus, entrando aqui já na mensagem, ele deixa para nós as seguintes palavras. No parágrafo 10, da parte B, da mensagem Tempo de Decisão, ele diz assim: vocês sabem, somos obrigados a tomar decisões, às vezes quando temos que chegar a um ponto em que temos que dizer sim ou não. Isso simplesmente é parte da vida humana. Chega um momento em que não podemos ficar neutros. E se Deus permitir, creio que não poderemos sair dessa igreja, veja, nesta noite, eu digo nesta manhã, nas mesmas condições que entramos aqui. Se o Espírito Santo vier e fizer sua obra entre nós, então seremos obrigados a dizer sim ou não. Não podemos permanecer os mesmos. Vê? Então, sempre quando nós viemos para a casa de Deus, é o que está se referindo aqui o profeta de Deus, muitas vezes chegamos numa situação e saímos em uma outra situação. E eu creio que nós temos saído melhor, irmãos, porque estamos aqui. O nosso objetivo de estar na casa de Deus não é outro do que melhorar cada vez mais, receber cada vez mais de Deus. Mas claro que ou nós saímos melhor ou saímos pior, mas eu creio que cada um de nós temos saído melhor, né? Que a nossa reunião, Paulo diz, seja para melhor e não para pior. Infelizmente houve isso lá no passado, muitas pessoas, e não é diferente hoje, que infelizmente saíram pior, né? Poderíamos falar no caso de Judas e outros lá, aqueles que foram opositores de Paulo, que causou tantos males, mas não é o nosso intuito de entrar nisso. Mas eu creio que nesta manhã, eu creio que neste momento, nós aqui, muitos irmãos estão reunidos nesse momento, também nesse momento, nesta hora, vão sair melhor com as suas decisões. Então ele segue dizendo aqui no parágrafo 11, os irmãos, me perdoem que eu estou com a garganta um pouco irritada, mas Deus colocou em meu coração e falar um pouquinho sobre isso. E chegou a hora de Abraão, o grande patriarca e servo de Deus, tomar uma decisão, e essa decisão consistia em que ele deveria decidir acerca de seu filho Isaque, pelo qual ele havia esperado por 25 anos, e o recebeu como um dentre os mortos, sabendo que ele era um mensageiro chamado e separado por Deus. E chegou a hora em que ele teve que tomar uma decisão, quem seria sua companheira para levar a cabo o plano de Deus? Vejam, Deus não toma todas as nossas decisões. Veja, muitas vezes Deus não quis dizer aos seus profetas o que fazer, porque eles têm que tomar uma decisão. Se não houver nenhuma decisão para tomarmos e só esperarmos em Deus para cada passo, então não haverá superação de nossa parte. E às vezes eles tomam a decisão errada. Os profetas ungidos de Deus tomam decisões erradas e muitas vezes são enganados. Veja só, irmãos. Você já pensou em Isaque, quando Esaú e Jacó
vieram a este poderoso profeta do Senhor, assentado ali, fisicamente cego, e naquele momento espiritualmente cego, e Jacó colocou um pedaço de pele de ovelha ao redor do pescoço e vestiu o manto de Esaú, de sorte a exalar o cheiro do campo. E seu pai, com suas mãos proféticas postas sobre seu filho, foi espiritualmente enganado por seu filho, mesmo sendo um profeta. Veja como que o homem é terrível, irmãos. Como Elias e Eliseu, o poderoso homem de Deus, quando a sunamita chegou correndo e em prantos, Eliseu, sabia que ela estava em problema e disse: Deus encobriu isso de mim. Assim, a cada homem é dado um tempo para tomar sua decisão, seja ele um pregador, ou um profeta, ou um membro de igreja, o que for, ele tem de tomar uma decisão. E essa hora chegou, e Abraão estava determinado que não queria que seu filho se casasse com uma incrédula. Essa seria uma boa decisão para os cristãos hoje, que são filhos e filhas de Abraão, tomar a mesma decisão sobre seus filhos. Agora, não importava quão bonitas fossem aquelas garotas descrentes e quão boas mulheres elas fossem, Abraão, todavia, não queria que seu filho conectado com esse tipo de coisa. E assim ele teve que fazer uma decisão sobre com quem ele se casaria. Vai ligando isso com o lado espiritual, irmãos. Assim é Deus com a sua igreja. Então, chegou a hora em que ele teve que tomar uma decisão sobre quem enviaria para escolher essa noiva para Isaque. E quando chegou esse momento, chegou, ele inspecionou todos os seus servos. E aprendemos aqui uma bonita lição com Abraão, um tipo de Deus, o Pai, procurando um servo para ir encontrar uma noiva para o seu filho. Isso é o que o Pai está fazendo hoje, olhando para o seu grupo, para ver alguém em que ele possa confiar, que levará a mensagem que ele envia para a noiva. E ele decidiu que Eliezer era o escolhido, porquanto ele encontrou em Eliezer um servo de confiança. Ele havia sido leal, verdadeiro, reto, justo e honesto. Esse é o tipo de servo que Deus pode escolher para levar sua mensagem à igreja. Alguém que foi provado que é justo. Você se lembra do meu último sermão aqui sobre a escolha ou a colocação de um filho, como ele primeiramente era provado e depois adotado na família ou colocado em posição? E Eliezer cumpriu o requisito de Abraão, estava exigindo. E Eliezer representa o servo modelo. Você tem lido a história de Gênesis capítulo 24, como ele não partiu enquanto não foi enviado. Muitos vão apenas pelo dinheiro que podem ganhar com isso. Esses vão para fazer um grande nome para si. Outros vão para ser popular, e outros vão por causa de algum sistema feito pelo homem que o envia. Mas há algum que esperam até que Deus o envie. O servo modelo fará isso. E observem,
Quando ele partiu, ele foi somente para onde foi enviado. Não veio aqui só porque há mais dinheiro, ou ali porque há grandes multidões. Ele foi exatamente para onde foi enviado. Deus está procurando homens hoje que se movam quando o Espírito se mover, onde quer que ele enviar. Esse é um servo modelo. E não só isso, mas quando chega a um lugar onde suas mensagens deveriam ser transmitidas, ele nunca se vangloria, ele nunca falava sobre o quão bom ele era, ou quão grande eram as suas reuniões, ou de algo grande sobre si mesmo. Ele não era um presunçoso, orgulhoso, mas ele falava unicamente de seu Senhor e das riquezas de seu Senhor, e que seu Senhor tinha um filho, aleluia, que tornaria herdeiro de tudo que o seu Senhor tinha. Que lindo quadro de um verdadeiro servo de Deus. Toda a sua atenção está no Senhor, falando ao povo não sobre si mesmo, mas sobre o Senhor e sobre seu filho, e que ele vai se tornar herdeiro de todas as coisas. Ele passa tanto tempo falando sobre o Senhor e o seu filho, de tal modo que não tem tempo para se gabar de si mesmo, ou de seu grande sistema, ou de sua denominação, ou de alguma afiliação que ele tenha. Todas essas ênfase é dado ao Senhor. Vocês estão notando, irmãos? Então aqui nós ligamos, irmãos, um quadro perfeito, né? Falando esse Senhor do seu Filho, um tipo perfeito, Deus e Jesus Cristo. Claro que nós cremos numa trindade, não numa trindade de pessoas, mas de ofícios. E falando de Eliezer, um homem fiel ao seu Senhor, fiel a Abraão. Abraão pôde confiar tanto em Eliezer e falou: olha, você é o homem preparado para ir preparar uma noiva para o meu filho Isaque. Abraão colocou tanta confiança em Eliezer, irmãos. Você não pode ver isso também hoje? O grande Deus, nesta última era, colocou tanta confiança no nosso Eliezer, no nosso profeta chamado William Marion Branham, e falou assim: olha, você tem que ir preparar uma noiva para o meu filho Isaque, para o meu filho Jesus Cristo. Oh, que coisa maravilhosa! E assim como Abraão enviou Eliezer, Deus enviou um profeta nessa última era para preparar uma Rebeca, para preparar uma noiva para Jesus Cristo. Você crê que você faz parte desta noiva, irmãos? Eu creio que nós somos parte, membro desse corpo glorioso, essa noiva do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E Eliezer não falava nada de si mesmo, não buscava, diz aqui, nenhuma glória para si. Aleluia! Mas ele falava do seu Senhor, apontava para o seu Senhor. Olha, o nosso profeta foi um exemplo também. Que humildade! Ele diz na sua palavra: eu nunca trago uma mensagem para que o povo me siga, mas sempre apontando para Jesus Cristo, mostrando a noiva de Jesus Cristo que há um Senhor, há um esposo que é Jesus Cristo. Mombrana, com os dons que Deus tinha dado para ele, poderia se inchar, pode dizer: eu sou homem, né? Eu tenho, eu faço, eu aconteço. Não, irmãos, mas ele foi um homem muito humilde, todos nós sabemos disso. Um homem que até mesmo foi desprezado, colocado muitas vezes de lado, mas ele podia dizer quando era desprezado, e disseram: nós vamos fazer um círculo e deixar o William Branham de fora.
Ele disse: não tem problema, eu faço um maior e coloco todos vocês dentro. Vê? A humildade de um verdadeiro profeta. Esse foi o homem que Deus escolheu para trazer a mensagem para nós, preparar uma noiva decidida a seguir agora, rumo a conhecer quem é Jesus. Me faz lembrar, eu já citei isso, mas me faz lembrar agora do saudoso pastor Geraldo, lá de Ribeirão Preto, quando ele estava falando para a sua professora, o irmão lembra que ele contou aqui? Falando a respeito do profeta de Deus, ensinando, falando e tal, e a professora fez uma pergunta para ele: Geraldo, o que é mais importante para você? Jesus Cristo ou esse profeta chamado William Branham? Olha que pergunta que ela fez. Naquela simplicidade dele, ele pensou bem, e se ele dissesse Jesus Cristo, talvez terminaria o argumento, e ele queria que prosseguisse. Então, ele foi longe, pensou e disse assim: eu quero fazer uma pergunta para você primeiro, depois vou responder a sua. Quando Eliezer foi preparar uma noiva e encontrou ali Rebeca, durante a caminhada desde a casa de Rebeca até ela chegar a conhecer a Isaac, porque ela não conhecia fisicamente ainda, só ouvia falar através de Eliezer. Então, durante aquele trajeto, em cima daquele camelo, o camelo representa poder, Espírito Santo ali naquele momento, ele perguntou: quem era mais importante naquele momento? Era Isaac ou Eliezer? Quem era mais importante para Rebeca? Pela lógica era Eliezer, porque se não fosse Eliezer, Rebeca não iria conhecer Isaac. Então ele disse: então a mesma coisa eu digo, no momento, quero que você entenda, o importante para nós é o profeta William Branham, porque o profeta William Branham está levando nós a conhecer quem é Jesus, está levando a noiva a conhecer quem é Jesus, porque hoje o mundo fala de Jesus, fala do Senhor Deus, mas ainda não tem uma experiência, não tem a revelação na realidade quem é Jesus Cristo. Não é certo, irmãos? E não conhece mesmo, irmão. Eles colocam Jesus lá na Trindade como uma segunda pessoa distinta. E se nós realmente, pela revelação, nós podemos dizer que hoje nós conhecemos o Jesus da Bíblia, o Jesus com revelação, porque Jesus não é um segundo Deus, ele é o próprio Deus. Ele disse: eu sou o primeiro e eu sou o último. Olha, eu sou o primeiro, ele dizendo lá em Apocalipse capítulo 1 e o capítulo 22. Eu sou o primeiro. E o homem com tanta sabedoria dizendo que conhece Jesus, fala: não, ele não é o primeiro não, ele é o segundo, chamando ele de mentiroso. Agora você liga as escrituras, eu creio que é Isaías 44, verso 6, se não estiver equivocado. O grande Jeová disse assim, antes de Jesus nascer, o grande Jeová disse assim: eu sou o primeiro e eu sou o último. Jeová dizendo lá no Velho Testamento, o grande Jeová Espírito dizendo, correto? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Então agora, depois de 700 anos, vem Jesus e diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, se Jeová é um e se Jesus é outro, são separados, quem que está mentindo aqui? Jeová disse que é o primeiro e é o último. E Jesus está dizendo aqui na frente, depois de 700 anos, que ele é o primeiro e é o último. Antes de mim, Jeová disse aqui, Jeová disse: antes de mim não houve Deus, e depois de mim não haverá outro Deus. E vem Jesus e diz: não, eu sou o primeiro e eu sou o último.
44:6, né, irmão? Obrigado. Você está entendendo? Então, qual dos dois está equivocado aqui? Nenhum dos dois, irmãos. Porque esse Jesus que está dizendo aqui depois dele, de Jeová, que é o primeiro e o último, é o mesmo. Simplesmente ele mudou de casa. Simplesmente ele tomou uma forma humana e veio chamado-se de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus feito carne. Essa é a revelação. Então, por isso que durante, irmãos, o período trajetório da decisão que Rebeca tomou, nós não lemos aqui, quando perguntaram no capítulo 24, 58, irás tu? Ela estava decidida, eu irei. Aleluia. Porque ela encontrou confiança naquele mensageiro. E ela foi. E Eliezer levou ela a encontrar com Isaac. Assim também é a noiva de Jesus Cristo. Quando Deus enviou no tempo certo para nós esse profeta, nós não encontramos dúvida alguma. Esse é o profeta, esse é o escolhido de Deus, que vai levar nós a encontrar com Isaac, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eu pergunto para os irmãos, nesse período de trajetória, tem entrado alguma dúvida no seu coração? Em nosso coração? Não tem, irmãos. Nós temos a plena certeza, somos a noiva de Jesus Cristo, nós temos esse mensageiro, esse profeta, ele tem nos conduzido, a sua mensagem, na verdade, ele está tirando uma soneca, ele está descansando, mas ele disse assim na sua mensagem, eu creio que a mensagem... A mensagem, o Consolador, o parágrafo 20, por ali você vai encontrar ele dizendo, naquele dia, naquela manhã, vocês me conhecerão pelo sorriso que eu tiver. Vê? Então, irmãos, aleluia, nós vemos que quando Eliezer chegou na casa de Rebeca, ele não chegou lá e já falou com ela e saiu, não. Ele dormiu na casa de Rebeca. Vê? Para depois ir fazer essa viagem. O nosso profeta veio, trouxe a mensagem, trouxe o alarido. Essa mensagem que nós temos hoje, lá na mensagem o rápido, o arrebatamento, diz que é o alarido, tirando nós, dando a nós uma convicção que ele é o mensageiro, que existe uma noiva. E o que aconteceu? O nosso profeta veio, pregou as suas 1000 e poucas mensagens, e agora ele está descansando. Como aconteceu com Eliezer, ele dormiu na casa, descansou, mas naquela manhã ele levantou. O nosso profeta também, ele veio, trouxe uma mensagem, agora ele está descansando, mas eu creio que naquela manhã, ele estará de pé naquela ressurreição, onde, olha, a Bíblia diz que o primeiro será o último e o último será o primeiro, e ali haverá uma ressurreição, na mensagem o que é o Espírito Santo, onde será despertado e despertará a noiva desta era, e os restantes, e o que acontecerá? E assim como Eliezer levou a Rebeca ao encontrar com o Isaac, o nosso profeta também, ele nos apresentará ao Isaac, ao Senhor Jesus Cristo. Isso, ou vamos dizer, o mundo religioso, ou até mesmo muitos pastores, não queremos criticar, mas muitos pastores não crê nisso, mas isso está recheado nas mensagens. Nós não vamos chegar lá assim, não. Hoje, quando a moça vem entrando, a noiva vem entrando para chegar até o altar, o noivo vai de encontro, mas a noiva geralmente não vem sozinha, ela vem com alguém, vem com alguém trazendo, conduzindo até o noivo. Você está entendendo, irmãos? Então é um tipo perfeito. O nosso profeta, ele vai apresentar como um troféu
ao Senhor Jesus Cristo. Isso é a mensagem, o quinto selo, a mensagem era de Pérgamo, a mensagem, tantas mensagens o profeta diz, o rei rejeitado, está recheado, irmãos, e não tem como tampar o sol com uma peneira, isso é a verdade. Ele estará de pé ali para apresentar a sua noiva ao Senhor Jesus Cristo. Assim como Eliezer apresentou a Rebeca a Isaac. É um quadro perfeito hoje. Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Sempre levando para o lado espiritual, irmãos. O natural explica o espiritual. Só não vê quem não quer ver mesmo. Pois bem, Eliezer enfrentou um grande problema. Como os ministros hoje, havia muitas mulheres dentre as quais ele poderia escolher. E a escolha tinha que ser urgente. A escolha é urgente, irmãos. Aleluia. Não temos tempo para nos assentar e pensar sobre isso ou imaginar. Temos que tomar uma decisão rapidamente. O tempo está próximo. Pode ser que haja pessoas sentadas aqui nesta noite, nesta manhã, digo eu, talvez pela internet, que esta seja a última oportunidade para fazer sua decisão. É urgente. Não corra o risco do amanhã. Pode ser que o amanhã nunca chegue para você. Como uma mulher, certa vez, que pensava estar apaixonada por 2 homens, veja, e ela não sabia com o qual deles se casaria. E ela pensou por um tempo que se casaria com um, e depois pensou que se casaria com outro. E ela pretelou sua decisão por muito tempo e acabou perdendo os 2. É melhor vigiarmos, a decisão deve ser rápida. Então, novamente, o servo não estava satisfeito apenas em ir, ele queria algum tipo de garantia, e ele continuou questionando: e se a mulher não vier? Quando eu lhe contar essas coisas, e se ela não vier, o que acontecerá? Então ele teve que tomar uma decisão. Assim, quando ele ouviu dos lábios de seu Senhor: o anjo de Deus irá diante de ti. Aleluia. Oh, eu gosto muito disso. Isso se encaixa no meu caso aqui. O anjo do Senhor irá diante de ti e persuadirá. Deus enviou seu anjo com o seu mensageiro. Você crê que o nosso profeta é um anjo, irmãos? E tem o anjo do anjo, vê? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o nosso anjo veio, o nosso profeta veio, ele estava trazendo Jesus Cristo entre nós. Isso é revelação, irmãos. Não era o Mombrana Jesus Cristo. Se dissermos que Mombrana era Jesus Cristo, isso é falso. Mas ali estava Jesus Cristo, porque ele estava trazendo o ministério do Filho do Homem. Isso podemos ver em tantas mensagens, inclusive os ungidos dos últimos dias. Deus faz isso, vocês sabem, é assim que ele faz. Ele enviou Daniel, ele enviou outros, e ele enviou um anjo com eles, vê? Então, ele sempre faz a mesma coisa, pois esta é a sua maneira de falar. E ele disse: o anjo do céu irá adiante de ti. Oh, sim, às vezes você tem que tomar decisões difíceis. Há momento em que você, talvez na sua meia-idade, você tenha suas últimas economias, e você coloca um pouco aqui, um pouco ali, mas agora você chegou a um ponto, talvez que esse dinheiro tenha que ser investido em algum lugar. Você tem que tomar uma decisão sobre onde colocará esse dinheiro. E antes de investir esse dinheiro, primeiro você encontrará um lugar onde ele seja depositado com segurança. Oh,
Temos coisas hoje para torná-lo rico da noite para o dia. Invista aqui e amanhã você será um milionário. Porém, você não colocaria seu dinheiro em um lugar como esse, porque seu rendimento economizados ao longo de sua vida. Mas o que você vai fazer? Com a sobriedade e sinceridade, você procurará uma empresa sólida e confiável que tem sido testada e provada que seja segura. E ali você investirá seu dinheiro, porque você não quer nada com essa empresa de negócios duvidosos. E se você é tão sincero e preocupado em sua decisão sobre os rendimentos economizados ao longo de sua vida, quanto mais sincero deveria ser sobre sua religião e sua salvação. Não deveríamos nos deixar enganar por algumas dessas ideiazinhas duvidosas, ou colocar o nome num livro da igreja e apertar a mão do pregador. Isso não vai funcionar. Veja, eu estava falando esses dias com a Fabiana, não para nos gloriar, mas pela graça de Deus, nós estamos orando às 5:30 da manhã. Eu disse para ela, quanto tempo eu perdi, eu podia estar orando também às 5:30 da manhã, né? E ela disse, mas nunca é tarde para recomeçar. E é uma verdade, irmãos, como é gostoso, né? Você tomar essa decisão, estar sempre aos pés de Jesus. E tantas decisões que nós poderemos fazer certas, mas temos que pedir essa direção de Deus. Embora que há tempo para todas as coisas na face da terra, para tudo há um tempo determinado por Deus. Eu creio que cada cristão vai chegando o momento que ele vai tomando as suas decisões corretas diante de Deus. Isso é muito bom, irmãos. Orar, buscar e pedir, Senhor, que nós possamos ter uma decisão correta diante de Ti. É o que está dizendo o profeta de Deus. Você vai colocar a sua decisão em coisa segura, não em coisas duvidosas, não em pastores, não em religião, não em tabernáculo. Não, você vai colocar numa coisa segura, sólida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver mais um pouquinho, já estamos terminando. Aleluia. Eu lhe recomendarei nesta noite, nesta manhã, digo eu, uma antiga instituição confiável que foi fundada no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu para habitar entre nós. E é a empresa mais confiável que conheça, para investir sua alma e seu futuro na intimidade, na eternidade. E uma experiência pentecostal à moda antiga foi testada pelo tempo e ficou provada que é a verdade. 2000 anos não a mudaram nada. E os mesmos dividendos que foram pagos no Pentecostes ainda estão sendo pagos por esta empresa. O dom do Espírito Santo, o poder de cura, ter visões, anjos aparecendo a você, e o ministério que os apóstolos tiveram, que os conduziram com segurança, levará você ao destino de sua alma, tão seguro quanto os levou. Amém. Não posso confiar os rendimentos economizados ao longo da vida se os tivesse uma empresa de negócio duvidoso. E não quero nenhuma dessas pequenas organizações que têm surgido por aí nesses últimos dias, e meu nome em um jornal, ou algum tipo de sensaçõezinha. Eu quero a velha experiência confiável. Você vê? Então eu creio que nós também, irmãos, nós não queremos nada dessas sensações, nada do que está fora da palavra de Deus. Por mais simples, por mais desprezado que seja, vamos ficar com a palavra de Deus. Assim como Rebeca, ela tomou posse, confiança na mensagem do profeta.
E no outro dia, do mensageiro, e no outro dia ele levantou, e ela estava decidida. Eu creio que cada um de nós, como noiva de Cristo, estamos decididos também. A qualquer dia desse, o nosso Eliezer vai despertar, e ele vai nos apresentar a Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos. Leia, puxa na internet, eu não encontrei nos sites que está disponível essa mensagem, mas está ali na internet. Tempo de decisão, uma mensagem muito curtinha, mas é uma mensagem que traz para nós uma experiência muito grande, a qual nós temos que tomar essa decisão, e graças a Deus, Deus tem dado essa decisão por nós, para nós, de tomar essa atitude, em seguir a Cristo, aconteça o que acontecer, caia quem quiser cair, levanta quem quiser levantar, você está firmado em Jesus Cristo. Você já tomou essa decisão, e você sabe que rumo você está indo. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude.